dia. É um prazer estar novamente com vocês num ambiente diferente na nossa igreja para continuar falando sobre a igreja com a nossa lousa. Estou aqui olhando e imaginando o rostinho de cada um de vocês sentado onde costumam sentar, onde nós costumamos nos reunir e aprender. Mas tenho certeza que vocês assistindo daí, nós vamos estar na mesma sintonia. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre a Igreja de Cristo, e a nossa aula 2 de hoje, vamos continuar falando sobre Atos, porém, sobre a expansão da igreja. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, e, por consequente disso, nós temos a expansão da igreja, onde nós vamos começar hoje. E aí é importante a gente já começar ressaltando que a expansão da igreja, ela acontece numa linha onde é muito comum ter essa classificação, até mesmo para a gente entender como os judeus se reportavam aos outros que não eram judeus. Então, o evangelho ele alcança aos judeus, primeiramente, chegam aos samaritanos, chegam aos prosélitos, que são aqueles que se convertiam ao judaísmo, tinham uma outra cultura, uma outra etnia, mas se convertiam ao judaísmo, e, por fim, alcançam aos gentios. Nós vamos perceber como isso ocorre linearmente lá no livro de Atos. E aí eu comecei passando para vocês Atos 6 como leitura, é da onde nós vamos partir. Em Atos 6, a igreja continua se expandindo, continua agora alavancando, mas aí ocorrem alguns problemas. Como eu sempre falei, a igreja cresce, se expande, mas, em contrapartida, alguns problemas vão surgindo. E o primeiro problema que nós temos aqui em Atos 6 é a murmuração. Ali nós lemos que os judeus helenistas começam a murmurar contra os judeus de língua hebraica. Esses helenistas eram judeus da dispersão, que quando vieram para a festa de Pentecostes, permaneceram em Jerusalém e continuaram a convivência ali. Sempre houve uma questão de desavença dos judeus de língua hebraica em relação a outros judeus que não preservavam a língua. Então, por consequência disso, os judeus helenistas se sentiram abandonados, desfavorecidos em relação ao quê? Ao cuidado com as viúvas e os órfãos, que era uma ordenança de Deus lá em Deuteronômio. Esse fator, esse problema de murmuração chega aos apóstolos. E aí eles precisam tomar uma decisão, o que fazer em relação a esse problema agora na Igreja de Cristo. Os apóstolos se veem, então, entregando, servindo às mesas. Os apóstolos se veem agora ajudando a causa das viúvas e dos órfãos, mas chega um momento que Pedro e os demais apóstolos percebem que eles estão se distraindo. E aí nós temos um segundo problema na Igreja de Cristo que nós devemos evitar, a distração. Existem pessoas certas para as coisas certas. Em nenhum momento o fato dos apóstolos perceberem que eles estavam servindo às mesas e não deveriam estar fazendo isso, eles não chegam a essa conclusão dizendo que o serviço é inferior. Não é isso. Servir a causa era algo muito importante que nós vamos, inclusive, ler aqui para você ver o posicionamento deles. Abra comigo Atos 6, no verso 2, que diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O foco dos apóstolos, aquilo que o Senhor havia chamado os apóstolos para fazer, era o ministério da palavra, da expansão da igreja. E aí ele fala, é necessário que nós levantemos pessoas para cuidar desse importante negócio. Então, os apóstolos em nenhum momento menosprezaram aquele problema. Mas, ao ajudarem aquela causa, eles estavam criando um novo problema, porque estavam desfocando da palavra para ajudar nas mesas. E isso é uma coisa que nós, na igreja, precisamos prestar atenção. A distração. Nós podemos nos distrair fazendo coisas boas. E aí é importante saber que há pessoas certas para fazerem as coisas certas e a igreja encaminhar de uma forma organizada. E aí exigiam, na verdade, requisitos para se preencher essa função. E quais eram os 3 principais requisitos? Que escolhessem 7 homens, e entre esses homens eles deveriam ser de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E aí nós podemos pensar assim, né? Nossa, até para servir à mesa, até para auxiliar numa questão social, trazendo aí para os dias de hoje, é necessário ser de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Mas a questão não é até para isso, é que para qualquer coisa no reino de Deus, é necessário que nós tenhamos esses requisitos. Esses requisitos nesses homens evidenciam como todos nós precisamos ter um bom testemunho, sermos cheios do Espírito Santo e ser cheios de sabedoria para fazer qualquer coisa no reino de Deus. Senão nós não teremos resultados positivos, como eles obtiveram resultados positivos. E dentre esses 7 homens escolhidos, nós vamos ter 2 homens que vão se destacar, Estevão e Felipe. Cada um anunciando o evangelho de uma forma diferente, servindo as mesas de uma forma diferente, mas vão se destacar. Por quê? Porque eles não apenas serviram as mesas, não apenas cuidaram das causas das viúvas e dos órfãos. Eles se destacaram porque, em meio a isso, eles ainda anunciavam a palavra e manifestavam milagres em meio às pessoas. E Estevão, lá nós lemos que ele era cheio de poder, cheio de graça, que ele anunciava a palavra, que ele manifestava milagres. E aí nós vamos perceber que Lucas traz uma conotação para Estevão que até então nós só víamos nos apóstolos. Os apóstolos operavam milagres, mas agora tem Estevão operando milagres. A prova de que quem opera os milagres é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem opera na sua igreja, não homens. E aqui a gente já começa a perceber como isso é importante, identificar que é o Espírito Santo quem opera na igreja. E agora eu tenho Estevão, além dos apóstolos, operando milagres. Ele se destaca porque ele vai além. E aí nós temos já uma coisa muito importante, só um minutinho. Estou tão emocionada que eu estou aqui falando com vocês da igreja que já secou a garganta. Às vezes nós olhamos para a questão da manifestação dos milagres na igreja de Cristo hoje, principalmente igrejas que se destacam nessa questão, e nós, às vezes, damos uma conotação negativa, onde não era para ser negativa. Nossa, está vendo essa igreja como tem tanta manifestação de milagre? Será que Deus realmente está ali? Será que Jesus está ali? Ah, não, o povo está indo só por causa dos milagres. E o que nós mais vemos, né, no livro de Atos, a igreja primitiva superabundando na manifestação do poder de Cristo. Cristo diz que os sinais seguirão aos que creem. Então, é muito importante que a igreja tenha, sim, manifestação de milagres, e é para isso que nós oramos, para que o Senhor se faça manifesto. Então, nós não podemos olhar para as manifestações dos milagres de Cristo, as manifestações do poder de Cristo, seja ele em qual esfera for, como algo negativo, principalmente se houver um grande destaque, porque o Senhor opera, sim, seus sinais e maravilhas. E isso foi muito forte na vida de Estevão, além de que ele falava com muita sabedoria. E aí, o que Estevão vai enfrentar? Que, na verdade, a igreja de Cristo vai enfrentar? Oposição. Cada vez que a igreja cresce, alguém se opõe a ela. E aqui, quem se opõe a Estevão são justamente os judeus que nós lemos lá, que são os libertos, uns da região ali, de algumas religiões. Cadê? Vamos ler aqui para a gente não se perder. Os sirineus, alexandrinos, da Cilícia. Esses judeus, que dizem que são libertos, muito provavelmente foram os judeus que foram escravizados por Roma no ano 63 e que, posteriormente, foram libertos. E aí eles frequentavam essa sinagoga. Percebendo o crescimento de Estevão, como Estevão se destacava, se sentiram ameaçados. Tentaram se opor a Estevão. Estevão vence a oposição porque eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão enquanto ele falava. E aí surge um outro problema, a difamação. Eles chamaram algumas pessoas e essas pessoas entraram num acordo de falar contra Estevão, de trazer blasfêmias, mentiras sobre Estevão. Estevão foi acusado de falar contra o templo e contra as leis de Moisés, o que era sagrado para o judeu. O judeu considerava o templo e as leis de Moisés algo sagrado. Então, se alguém falasse contra qualquer um desses dois, era acusado de blasfêmia. E era levado até o sinédrio e acusado, que foi o que aconteceu com Estevão. E é muito interessante quando a gente observa a história de Estevão, que a mesma acusação que Estevão teve, Jesus também teve.
A mesma acusação que ele sofreu e foi levado ao sinédrio, Jesus também foi levado ao sinédrio pela mesma acusação. E quando Estevão está diante do povo no sinédrio, ele profere um discurso lá no capítulo 7, que é o capítulo 7 inteiro, um discurso magnífico, onde ele vai retratar desde os patriarcas até Jesus Cristo toda a história. Esse discurso inflama mais a fúria dos ouvintes, e Estevão, infelizmente, é martirizado. E aí Estevão vai ser o nosso primeiro mártir. Mas em nenhum momento Estevão refuta. Em nenhum momento Estevão ele tenta voltar atrás. Eu quero te lembrar que quando Estevão morre, sendo o primeiro mártir, os apóstolos ainda estão vivos. Ninguém ainda havia morrido pelo nome de Cristo. E morrer pelo nome de Cristo exige uma fé absoluta. Eu posso ser inspirado por muitas pessoas, sejam da Bíblia ou até mesmo no meu dia a dia, em diversas questões da minha vida. Mas no morrer por Cristo não vem de uma inspiração. Não vem só de ver o outro morrendo por Cristo. Tomar a decisão, uma decisão corajosa de me permitir morrer por Cristo, não negar o nome de Cristo, não aceitar a afronta que vem sobre mim, mas prevalecer no nome do Senhor, isso exige muita fé. Estevão foi um cara de grande fé. E por isso que quando ele morre, inclusive o nome Estevão significa coroa, e ele com certeza faz jus ao nome dele, ele vê os céus abertos, Deus no trono e Jesus à direita, em pé para recebê-lo. Então Estevão não foi qualquer pessoa. Ele exerce o diaconato. Aqui nós temos a primeira menção do termo diácono, embora ela não apareça explícita no texto, mas ela vem dentro da tradução de servir. A palavra diácono vem de diaconeu, que significa servir, aquele que serve, e ela vai trazer depois um sentido de ministério mais para frente, lá em Timóteo, quando vem falar sobre os diáconos auxiliando os presbíteros. Mas aqui o que esses homens faziam era servir. Servir quem? Servir as mesas, servir o outro. Só que Estevão se destaca indo além. Ele anuncia a palavra, ele manifesta, permite que os sinais e maravilhas sejam manifestos e sofre oposição, difamação e martírio. Tudo pelo nome de Cristo. Coisas que os apóstolos ainda não haviam sofrido. E aí nós percebemos como uma conversão genuína te leva a experimentar coisas extraordinárias no reino de Deus, ainda que no fim disso seja a morte, mas a glorificação lá na frente. Então Estevão é um exemplo não só de primeiro mártir, mas um exemplo de quem mergulhou no evangelho de cabeça, com tudo, para ir além do que temporariamente se pede. Ele vai além. E aí nós temos o nosso segundo destaque, Filipe. Como que nós chegamos em Filipe? A morte de Estevão, nós lemos lá que o próprio Saulo participou da morte de Estevão, permite a sua morte, assim como ele permite muitas mortes a seguir. E a morte de Estevão provoca uma grande perseguição. O que parece que Jesus está fora do controle, na verdade não está. Parece que Deus não está mais controlando a situação, mas Ele está totalmente sob o controle da situação. Essa perseguição provocou dispersão do povo. Só que esse povo se dispersa pregando a palavra. Ninguém se dispersa se escondendo. Eles seguem pregando a palavra e somente os apóstolos ficam em Jerusalém. E aí nós temos os apóstolos em Jerusalém, porque nós sabemos que eles ficaram ali guardando, pregando a palavra e guardando o restante do povo que ficou, lutando por eles. Os dispersos seguem pregando, e aí nós temos Filipe agora entrando em ação. E o primeiro local que Filipe começa a evangelizar é Samaria. Então nós temos o evangelho agora partindo dos judeus, alcançando os samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aqueles que eram um povo miscigenado, um povo que permitiu a sua mistura com outros povos pagãos e transformaram toda a sua adoração. Eles consideravam o Pentateuco, mas não consideravam mais o Antigo Testamento. Tinham problemas com a relação da adoração. Como eles não eram mais permitidos adorarem em Jerusalém, eles construíram um templo em Gerezim e passaram a adorar lá.
instituíram novos sacerdotes, mudaram tudo. Devido a isso, quem que nós temos? Os judeus de língua hebraica, tendo de novo também com esse povo uma relação muito aversiva. Eles não gostavam dos samaritanos, não aceitavam os samaritanos e tinha uma rixa aí. Só que aí nós temos quem? Filipe anunciando o evangelho. Lembra de Jesus com a mulher samaritana, quando ela questionou sobre a adoração e Jesus falou, vai chegar um momento onde vocês vão perceber que não é nem aqui, nem lá, o verdadeiro local de adoração, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que momento se chegou? Agora, Felipe traz essa hora. Ele chega em Samaria e o texto diz que quando ele começa a evangelizar, muitos espíritos malignos são expulsos, paralíticos começam a andar, nós vamos ver de novo manifestações de milagres, de novo manifestações do poder de Deus. A igreja do Senhor precisa de manifestações do poder de Deus, ela acompanha a presença da evangelização. Esse povo é evangelizado, e inclusive uma pessoa totalmente inesperada, que não se imaginava, também tecnicamente se converte. Quem? Simão, um mágico, um cara que fazia, obviamente, muitas apresentações, que atraíam pessoas diversas, sejam pobres, ricos, mulheres, crianças. Ele tinha muita fama, ele era um show business. Só que quando ele encontra os apóstolos, ele sente um certo impacto com a palavra. Ele se converte, se batiza. Mas quando Pedro desce a Samaria para que eles recebam o Espírito Santo, ele observa que quando os apóstolos colocam as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo, ele se sente totalmente impactado com aquilo e começa a pensar, nossa, como é que eles fazem isso? Eu também quero ter essa mesma habilidade. Ele confunde, ele não entende nada, e aí nós percebemos o que Paulo fala, que o homem espiritual discerne as coisas espirituais, o homem natural não discerne. E aí nós começamos a perceber que, na verdade, Simão o mágico é um outro problema na igreja, a falsificação. Não era uma conversão verdadeira. Mas, Hannah, como é que Felipe não percebeu que ele não era um convertido verdadeiro? E se Felipe houvesse percebido, ia fazer o quê? Expulsá-lo? A Bíblia não nos ensina sobre isso. Embora a igreja ela cresça verdadeiramente, Satanás também coloca o joio. E ali nós temos a própria manifestação desse joio com Simão. Quando ele vira para os apóstolos e fala, eu também quero isso que vocês têm. Quanto vocês querem para me ensinarem a fazer o que vocês fazem? E aí é quando os apóstolos o repreendem severamente e ainda fala, é melhor você se arrepender enquanto há tempo, você orar com o coração bem arrependido para ver se o Senhor te perdoa. E ele se desespera e ali nós percebemos que o que Simão tenta fazer com a igreja naquele momento é algo que nós vemos até hoje, que é a compra, a materialização do poder da igreja, do poder de Cristo, a materialização, o misticismo, que é a compra dos bens, a compra do poder, tentar comprar as coisas de Deus, que desde aquela época nós já chamávamos isso de simonia. Então, é a tentativa de adquirir coisas, adquirir poder de Deus, adquirir manifestação, adquirir cargos eclesiásticos a partir da compra. Isso se chama simonia, através da troca do dinheiro. Isso acompanhou muito a história da igreja, e hoje nós vemos essa característica na materialização, na necessidade que as pessoas têm de achar que se eu devolver algo, se eu fizer uma troca com o Senhor, se eu materializar um objeto, se eu colocar um preço sobre esse objeto, as pessoas receberão o poder, quando a Bíblia não ensina isso. Fora o misticismo que envolvia toda aquela questão, que hoje também é muito difícil de você trabalhar na igreja. Você vê pessoas achando necessário trazer algumas coisas que não pertencem ao que o Evangelho diz, mas para deixar o Evangelho mais atraente, mais diversificado, que as pessoas se mantenham por mais tempo dentro dele. Tudo isso foi o que Simão tentou implantar. Quem Simão é? Um falsificador.
Quem Simão é? Um agente de Satanás, que se infiltra na igreja e tenta modificar a própria estrutura que o cabeça da igreja, que é Cristo, já estabeleceu. Isso se chama falsificação. Vamos conseguir as coisas no reino do Senhor por dinheiro, vamos conseguir as coisas no reino do Senhor por habilidade, vamos fazer da igreja, do reino de Deus, um show, quando não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Por isso os apóstolos enfrentam isso de prontidão, não recuam, o repreendem, para que a igreja não sofra esse mal, o mal da falsificação. A igreja, então, continua seguindo sobre as perseguições de Paulo, acabei esquecendo de comentar um pouquinho, eu avancei um pouquinho para Filipe, mas no comecinho de Atos 8, nós vemos que Saulo é o grande líder da perseguição da igreja. A igreja está sendo perseguida, e o texto fala que ele é aquele que avassala em cima dos cristãos, como um animal selvagem. Ele não tinha dó nem piedade. E as pessoas são dispersas sobre o temor de Paulo, de Saulo ainda, na verdade, perseguindo a igreja. E aí, avançando mais um pouquinho na história de Filipe, nós vamos ter o ocorrido com o eunuco. Ainda em Atos 8. O eunuco, vindo do Egito, da Etiópia, foi adorar no templo, em Jerusalém. E nós sabemos, por uma determinação da lei mosaica, que os eunucos não tinham direito de entrar no templo. Então, esse eunuco, ele era um prosélito também, ele era convertido ao judaísmo, viajava para adorar nas épocas de festas, mas não podia entrar no templo. A adoração desse eunuco ainda não tinha sido impactada. Essa adoração era uma adoração por empecilho também das leis judaicas. Ele não poderia adorar dentro do templo. E esse eunuco, ele está lendo Isaías, quando o Senhor fala com Filipe, fala para ele se dirigir até o local onde ele estava passando no caminho. Quando ele se encontra com o eunuco, ele pergunta se ele entende o que ele está lendo, e ele fala que não entende o que lê. E ele fala, como é que eu posso entender se eu não tenho quem me ensine? E aí nós temos uma questão importantíssima. Por que Filipe se destaca como Estevão? Uma grande característica de Filipe, que falta na igreja de Cristo, de uma forma geral, é que Filipe anunciava o evangelho com a mesma disposição, com a mesma entrega, seja para 200 pessoas, para dezenas de pessoas em Samaria, ou para um único eunuco desprezado, que não podia entrar dentro do templo porque era castrado, mas que tinha interesse em saber quem era aquele homem que Isaías diz que viria. Ele anuncia, ele explica a palavra a esse homem de tal forma que ele venha se arrepender. Ele se converte dentro da ministração de Filipe. Então, Filipe não faz acepção. Se é para pregar para tantos ou para um, eu faço isso com a mesma entrega, esperando o mesmo resultado. E aí esse eunuco, ele avista uma região com água e fala, eu gostaria de me batizar, o que me impede? Olha ali a água. E Filipe responde para ele, nada, você crê de todo o seu coração? Ele fala, sim, eu creio. Ele, então seja batizado. E aqui nós temos uma outra reflexão, que toda vez que você observa as conversões, você vê essas conversões sendo seguidas do batismo nas águas, que é uma outra ordenança de Cristo. Se creres e fores batizado, será salvo. Esse homem creu de prontidão e foi batizado. E aí nós observamos hoje, na Igreja de Cristo, uma ausência de certeza e de fé absoluta. Pessoas que congregam na casa do Senhor há tantos anos, mas não conseguem decidir por Cristo. Veja que crer em Cristo acompanha o decidir por Cristo, o viver por Cristo, o testemunhar por Cristo. E você não consegue cumprir nenhuma dessas três coisas que eu citei sem passar pelo batismo nas águas. E aí você vê, por longos períodos, pessoas que são frequentadoras, não é só uma questão de, eu não quero não é questão de membresia, eu não quero me membrar. Acontecem uma série de empecilhos que são relatados que, na verdade, estão tentando esconder
uma ausência de fé genuína. Essas pessoas na igreja primitiva, essas pessoas em Atos, elas criam e não tinha barreiras para se batizar. Eu quero demonstrar a quem eu sirvo agora. O batismo nas águas não traz salvação, mas ele é a demonstração pública da salvação. Eu decidi por Cristo, o que me impede? Eu quero agora. Então, se você que está assistindo essa aula hoje ainda não se batizou, reflita sobre isso. O que você julga ser barreiras que não permitem que você se batize, na verdade, você precisa voltar ao início e falar, Senhor, eu preciso ter a certeza. Se eu creio, eu decido por quem eu creio, eu manifesto porque eu creio. Isso vem dentro de você com um impulso tão natural e tão forte que você não consegue dormir sem pensar em ser batizado. Eu quero ser batizado. Eu necessito ser batizado. Eu quero fazer parte disso e viver isso. Era o que esse povo vivia, era instantâneo. Era uma entrega tão forte, tão natural, que o que eles mais desejavam era se batizar. E aí eu estou citando essa questão do eunuco, porque, é claro, quando nós lemos sobre a história dele, o que mais chama atenção é a carruagem parar e o batismo acontecer naquele momento. Mas eu quero te levar à reflexão, não se ele usou, se era uma água, um laguinho, se foi batismo por imersão, por aspersão. Eu não quero discutir com vocês questões mínimas que não trazem nenhuma diferença ao nosso crescimento espiritual. A questão é um povo que se decidia, um povo que tinha prontidão, um povo que, ao ouvir a palavra e essa palavra tornar sentido ao seu coração, essa palavra trazer arrependimento, o arrependimento traz como consequência uma decisão. Eu decido e eu escolho por demonstrar a quem eu sirvo. E aí o eunuco, então, é batizado, Felipe é arrebatado para uma outra região para pregar a palavra. E aí ele segue evangelizando. Então, no capítulo 8, o evangelho chega aos samaritanos. Nós passamos de Estevão pregando para os judeus helenitas. Chegamos agora ao evangelho que avançou para Samaria, onde aconteceu tudo isso que nós falamos. E aí agora nós chegamos ao famoso capítulo 9. Só um pouquinho aqui. Onde nós temos a conversão de Saulo. Uma das mais importantes conversões. E quando eu falo uma das mais importantes conversões, não estou menosprezando a conversão de ninguém, dizendo que um pecador é mais importante que o outro. Eu digo que é uma das mais importantes conversões pelo que esse homem acrescentou à igreja, ao que esse homem acrescentou aos gentios, o que acrescentou em relação ao Novo Testamento. Sabemos, então, que Paulo, até esse momento, ainda é Saulo de Tarso, da onde ele se originou, da onde ele vem da tribo de Benjamim, era fariseu, foi instruído por Gamaliel, um homem extremamente culto, um dos fariseus que seguia mais arriscadamente e que perseguia ferozmente o povo de Cristo. Ele mesmo, quando está lá com Agripa, ele fala das atrocidades que ele fez com o povo. Ele fala que ele muitas vezes deu permissão e ordem para matar e consentiu e assistiu à morte. Então, ele mesmo confirma tudo o que ele fez em relação à perseguição. Quando ele está no caminho de Damasco, o Senhor aparece a Paulo. Paulo não se converte assistindo uma pregação como todos os outros. Paulo saiu com a intenção de prender e levar para Jerusalém todos aqueles que confessassem que seguiam a Cristo. A intenção dele era levar para Jerusalém e prender. Ele tinha cartas vindas de Jerusalém que davam autorização a ele para fazer isso. E quando ele está perto de Damasco, as pessoas já tomam ciência disso. Elas já sabiam que Paulo estava ali para prender. No meio do caminho, ele vai com alguns oficiais junto. Esses oficiais, quando o Senhor se apresenta a Saulo, eles escutam a voz, mas não conseguem enxergar o que Paulo está vendo. Paulo tem uma manifestação onde ele vê uma luz muito forte. Então, ele presencia a própria glória de Deus. A glória de Deus traz uma cegueira física a Paulo. Em contrapartida, traz uma visão, uma iluminação espiritual para a vida inteira. Paulo se vê ao chão, rendido. O Senhor fala para ele, eu sou aquele a quem você me persegue. Até então, Paulo enxergava os cristãos como uma seita,
uma heresia. Lembrando que aqueles ainda não são chamados de cristão, eles são aqueles do caminho. Então, Paulo falava, nós vamos prender e matar aqueles do caminho, aqueles da seita. Jesus se apresenta a ele, e ele fala, quem és tu, Senhor? E ele fala, eu sou aquele a quem tu persegues. Muito doloroso para você é você ficar lutando contra os meus aguilhões. Então, isso mostra que a conversão de Paulo não foi instantânea. Constantemente o Senhor já vinha vindo trabalhando nessa conversão de Paulo. Até que chega uma hora que o Senhor fica de frente com ele. Ele, então, se vê cego, vai para um lugar, uma residência em Damasco. O Senhor fala com Ananias a respeito de Saulo e fala, vai até Saulo porque Saulo está orando. Veja que esse homem ficou cego fisicamente, em nenhum momento você vê ele blasfemando contra o novo Deus que ele descobriu que realmente existe. Contra o Jesus Cristo que ele achava que era uma seita. Quer dizer, então o Senhor existe, agora eu estou cego. Não. Saulo realmente vai baixando a bola, e ele se prontifica de fato a ser um novo servo do Senhor. E ali ele começa a orar, o Senhor começa a falar com ele. E eu quero ler no verso 15 com você, que deixa bem claro o objetivo específico de Saulo. Ele diz assim para Ananias, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Lógico que Ananias estava com medo, o cara que perseguia, que matava, agora diz que é convertido, eu não vou lá. Quem garante realmente que essa conversão é verdadeira? Mas o Senhor fala para Ananias, ele é um grande instrumento. Você não tem noção de como esse homem será usado. Paulo, então, em Damasco, ele, resumindo um pouquinho da história dele, porque nós vamos falar muito de Paulo ainda nas próximas aulas, nas viagens missionárias, mas para a gente entender um pouquinho o que acontece aqui com Paulo nesse momento. Paulo, então, Saulo, na verdade, né? Ele se converte em Damasco. Claro que nós falamos muito Paulo, porque ele é o nome que nós mais vemos em Atos. Saulo é o seu nome judaico, original de Tarso, mas por ele ter cidadania romana, ele também tinha o título de Paulo, ele também era conhecido como Paulo, e aí esse nome vai ganhar mais força depois da sua conversão, que significa pequeno. Então ele se converte em Damasco. Ao se converter em Damasco, ele vai para a Arábia, onde ele fica 3 anos isolado, fazendo o quê, Hannah? Tendo um particular com Deus. Ali, tudo que ele poderia ter aprendido com os apóstolos, ele não foi para Jerusalém aprender. O Senhor o leva e o isola para falar com ele tete a tete. O Senhor vai ministrando a ele a sua própria história. Paulo vai lá, começa a rever todo o Antigo Testamento, percebe que realmente o Messias está de acordo com Cristo, e o Senhor vai falando com Paulo e vai fazendo um intensivão com ele no particular. Todo o processo inicial de Paulo, nós vamos ver que foi um processo de trabalhar no ego de Paulo. Paulo não foi um cara usado logo de cara. Isso é uma coisa que muitas pessoas não percebem e não sabem. Ele então vai para a Arábia, fica lá 3 anos, depois retorna para Damasco, começa a pregar em Damasco. O povo fica louco quando vê Paulo pregando em Damasco e tenta matá-lo. Perseguem ele, tenta matá-lo, e aí, de repente, ele vai para Jerusalém. Ele não queria ir ainda, as pessoas descem ele num cesto, atravessam a muralha e ele vai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele encontra quem? Ele encontra os apóstolos, claro. E aí ele fala sobre a sua conversão, ninguém acredita, fica um alvoroço em Jerusalém também, e é quando Barnabé faz uma defesa a respeito de Paulo. E aí Paulo já começa a pregar em Jerusalém, porque o cara não se aguentava, onde ele chegava ele já queria pregar. E aí houve uma grande murmuração de novo, ele entra numa confusão com os helenistas, e é quando os discípulos falam, cara, você não pode ficar aqui, isso é um problema. É praticamente falar na cara de Paulo, você é um estorvo, tá bom que você aceitou Jesus, beleza, a gente até engole isso, mas aqui você ficar pregando entre a gente não dá. E aí eles mandam ele para Cesareia, de Cesareia ele vai para Tarso, ele volta para o seu local de origem. E detalhe, ele vai ficar 10 anos em Tarso, de molho, sem pregar.
o cara que escreve 3 epístolas, o cara que é um dos maiores ícones, vamos dizer assim, do Novo Testamento, o cara que foi chamado para pregar aos gentios, ficou de molho, fora os 3 anos na Arábia, ficou mais 10 em Tarso, aparentemente esquecido, ninguém me lembrava mais de Paulo. E o texto diz que quando ele sai, é até irônico, quando ele sai de Jerusalém, a paz volta a reinar. Olha que coisa louca. O cara era conhecido como o mesmo convertido trazendo problemas. E ele fica resguardado em Tarso por 10 anos. E aí é uma coisa para a gente refletir, que antes de nós sermos usados por Deus, eu preciso me permitir ser trabalhado por Deus. Isso é algo que Paulo permitiu perfeitamente. Se Paulo não tivesse ficado esses 10 anos em Tarso, esperando a hora certa do Senhor, porque talvez na cabeça de Paulo era em Jerusalém, mas não era em Jerusalém. Jerusalém era para os apóstolos, não era para ele. O que Deus tinha para ele dependia ainda de muitos acontecimentos posteriores a esse. E ele ficou 10 anos se permitindo ser trabalhado por Deus. Uma outra coisa que nós não vemos na igreja de Cristo hoje. É claro que o Senhor tem um tempo determinado para cada um, mas a conversão não exige de você espontaneamente que você faça coisas que até foi chamado para fazer, mas que exige um tempo para que elas comecem a ser executadas. Paulo estava aprendendo a respeitar o tempo de Deus, onde boa parte da igreja de Cristo também se perde. Há um tempo para as coisas acontecerem, e Paulo respeita esse tempo. Eu quero ser usado por Deus, mas não quero me deixar ficar 1, 2, 3, 10 anos sendo trabalhado por Deus. O tempo traz um desespero, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo dentro daquele tempo. E toda a história da igreja, o tempo não fica de fora. As coisas não acontecem fora de tempo, no tempo do homem ela acontece com um tempo determinado por Deus. É o Senhor quem diz aonde as coisas começam a se encaixar. E Paulo respeita isso perfeitamente. Paulo só vai ser lembrado de novo com Barnabé, lá no capítulo 11, quando nós temos a extradição, vamos enviar agora Barnabé liderando a viagem missionária. Barnabé se posiciona e fala assim, eu preciso levar alguém comigo. Quem? O cara que está esquecido lá em Tarso. Já tem 10 anos, ninguém quer saber dele, mas Deus tem um propósito com aquele cara. E aí você vê Barnabé permitindo que Paulo, na verdade, tome o posto que era dele, a posição que era dele, aquilo que o Senhor designou para fazer. E um outro exemplo em Barnabé de alguém que sabe, o Senhor me chamou para isso. Na visão dos homens, eu lidero, eu capacito, mas, na verdade, essa missão é para aquele esquecido. Então, olha como esse homem também sabe reconhecer os caminhos do Senhor. Então, só depois de 10 anos que Paulo é lembrado e inicia os trabalhos com Barnabé. E a gente vai ver isso melhor na próxima aula. Lucas vai fazer uma pausa depois da conversão de Paulo e vai citar um fato que é a conversão de Cornélio. Então, nós vamos chegar aqui agora ao evangelho alcançando os gentios. O evangelho passou pelos judeus, passou pelos samaritanos, pelos prosélitos, chegamos aos gentios, aqueles que não pertencem, não têm nenhuma ligação com os judeus. E aí Cornélio, que é um centurião, um homem devoto, piedoso, que fazia orações a Deus, que era exercia sua função militar romana plenamente, os seus servos subordinados a ele não tinham que reclamar dele, era um bom líder da sua casa, era um homem que o texto conota ali várias características positivas a respeito dele, mas era um homem que ainda não tinha graça, não tinha salvação. E isso nos lembra de novo que eu posso ser bom, ter obras boas, mas isso não exime a necessidade de alcançar a salvação através da graça, ela não vem por obras. E aí o Senhor começa a trabalhar em Pedro. Pedro está na casa do Simão Curtidor, não é o mesmo Simão, é outro Simão. Um homem que ele trabalhava com animais, fazia couro, então ele tinha que trabalhar com animais mortos. O Senhor já estava trabalhando na questão cultural, na mente de Pedro, porque ele estava na casa de uma pessoa que tinha trabalhos impuros,
o Senhor já começou a falar com Pedro a respeito da impureza. E aí Pedro tem uma visão sobre os animais puros e impuros. Ele entende naquela visão que aqueles animais representam o que seria para os judeus o povo judeu e as outras raças, e o lençol branco que simboliza a igreja, agregando essas pessoas. Em contrapartida, simultaneamente, no mesmo tempo, o Senhor está falando com Cornélio a respeito de Pedro. E há um homem que você precisa trazer até a sua casa para ele anunciar a salvação para você e para a sua casa. Quando a visão termina, os homens, os servos de Cornélio já estão na porta da residência onde Pedro está e levam Pedro até a casa de Cornélio. Lá, Pedro anuncia o evangelho da graça, todos se rendem, inclusive os servos de Cornélio, a casa inteira é salva, e, consequentemente, o Espírito Santo já vem sobre eles naquele local. Aqui há uma ordem diferente das coisas. Novamente, o Senhor mostrando como não existe algumas regras que nós colocamos. Esse povo recebe o Espírito Santo espontaneamente, sem imposição de mãos, aqui representando como o Senhor age de forma diferente quando chega nos gentios. E aí depois eles são batizados nas águas. Até aí tudo bem. O problema é quando chega no capítulo 11, esse fato chega à igreja de Jerusalém, chegam aos judeus de língua hebraica, e eles começam a questionar, não o fato do evangelho ter chegado até os gentios. Os gentios se converteram, a família desse Cornélio. Eles começam a questionar, na verdade, a revidar com Pedro, o fato dele ter permanecido na casa de Cornélio, comido, ter feito comunhão como gentio, que não era aceitável para os judeus. Você só pode prestar alguns serviços para o gentio, mas entrar na casa dele, comer com ele, estar em comunhão com ele, isso não era permitido. E aí é quando Pedro fala para eles tudo o que aconteceu, como o evangelho tinha vindo também para aquele povo, como o Espírito Santo tinha sido derramado, como ele tinha tido a visão. Ele não foi por livre e espontânea vontade, ele foi porque o Senhor o mandou ir. E aí ele anuncia tudo isso para os judeus. E há ali um consenso, não, tudo bem, então o evangelho chegou para os gentios, mas não vamos ser nós quem vamos encaminhar, dar sequência a esse evangelho. É quando eles levantam Barnabé para iniciar as expedições que eu falei um pouquinho atrás, e ele chama Saulo. Então, ali você já vê uma outra barreira cultural sendo quebrada. Olha como o evangelho, quando ele vai avançando, ele vai desmistificando coisas que até hoje nós temos, barreiras que inclusive já tinham sido quebradas e que nós insistimos em erguer. O evangelho, ele transpõe culturas, o evangelho, ele transpõe barreiras religiosas que o homem vai colocando, ele alcança lugares onde nós não podemos imaginar, alcança pessoas que nós achamos que não deveriam alcançar. Infelizmente, nós temos alguns pensamentos, às vezes inconscientemente, não prestamos atenção. Nossa, mas essa pessoa vai se converter? Essa pessoa vai ser cristã agora? E é justamente diferente o que a gente vê aqui. O evangelho, então, começa a fluir, fluir, fluir. E aí é onde ele começa a crescer demais, ali na Antioquia, no capítulo 11 ainda. E em Antioquia, o povo é chamado pela primeira vez de cristãos. Até então, eles eram chamados de os santos, o caminho, os seguidores. Agora, aqui, eles são chamados de os cristãos. Por que eles são chamados aqui assim, desse jeito? O povo em Antioquia recebeu o evangelho de uma forma tão intensa e começaram a reproduzir o que aprendiam de uma forma tão intensa que as pessoas olhavam para eles e quando alguém questionava, quem é esse povo? O que é isso que eles vivem? Eles começaram a responder, esse povo aí são os cristãos. Esse povo aí são aqueles que se parecem demais com Cristo. Nós somos levados a aprender que cristão é aquele que segue a Cristo. Eu quero te trazer uma nova conotação, uma nova definição. Cristão, aquele que se parece demais com Cristo. Aquele que imita Cristo. Lembra que eu falei da identidade, das referências? Aquele que imita, aquele que se parece. E aí eu comecei a refletir sobre isso em casa. Eu não sei você, mas talvez em algum momento você já tenha vivenciado ou presenciado alguém perguntar sobre a sua fé e você se sentiu mal em responder que era cristão,
Não no sentido de ter vergonha, mas no sentido de, eu acho que acho que eu estou me escondendo quando eu falo que eu sou cristão e não que eu sou evangélico. Ou quando você ouviu alguém responder assim, eu sou cristão, e você falou assim, só para não dizer que é evangélico, para dizer que não é crente. Está usando uma palavrinha mais bonitinha, eu sou cristão. Está querendo universalizar as coisas. Olha até que ponto nós chegamos. Nós utilizamos um termo que lá na igreja primitiva, em Atos, era algo honroso você ser chamado de cristão. Quem são aqueles os cristãos? Por quê? Porque ele se parece com Cristo. Era algo honroso. Nós transformamos isso hoje num mero título. E enxergamos, às vezes, quem o usa, ou quando fazemos a apropriação dele, como alguém que está tentando se esconder do que realmente é, ou universalizar para ficar mais bonitinho e chique. Quando, na verdade, o peso dessa palavra se perdeu. Eu sou cristão e devo abrir a minha boca com muita honra para dizer isso, porque quando eu digo eu sou cristão, eu estou declarando, eu sou como aquele que eu digo que sigo. Olha que forte isso. Eu sou como aquele que eu digo que sigo. Eu sou como aquele cujo nome eu carrego. É isso que quer dizer ser cristão. Era esse impacto que essas pessoas causavam ao carregar esse nome. É esse impacto que nós devemos abrir a boca e dizer, eu sou cristão. Há outros também, eu sou evangélico também. Nós vamos aprender ainda alguns outros conceitos, o protestante, mais para frente. Mas não olhar para esse termo como um sentido pejorativo. Como se eu não pudesse usá-lo, ou se ao usá-lo eu estou usando com outro sentido diferenciado. Eu sou cristão porque eu me pareço com aquele que eu creio, com aquele que eu digo seguir. Não é eu sou cristão só porque eu professo uma fé em Cristo. Isso é muito mais forte, é muito mais sério e nós não nos damos conta, tá? Eu sou como aquele que eu sigo. E aí, para finalizar, em Atos 11 ainda, nós vamos ver que Ágabo, um profeta, vai fazer uma profecia sobre a fome que viria sobre o povo da Judéia. Essa profecia, ao ser revelada que os judeus da língua hebraica sofreriam, nós vamos perceber agora que quem vai, antes mesmo dessa profecia se cumprir, o povo gentil, ao ouvir essa profecia, já se prontifica e ajuda, manda socorro para os cristãos da Judéia que passariam por uma fome terrível. É uma fome que faz parte das 4 grandes fomes e situações terríveis que vieram sobre o povo judeu, essa fome. E o povo gentil se prontifica em ajudar. Arrecada e de prontidão eles mandam todos esses alimentos, esses fornecimentos, para os apóstolos, entregam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos fazem as suas devidas providências. Olha que interessante, lembra lá atrás, lá no comecinho, só entre os judeus como é que eram? Tudo eles partilhavam entre si, Atos 2, no verso 42. Aqui eu tenho gentios reproduzindo a mesma atitude, só que agora em direção aos judeus. Os gentios, que não tem nada a ver com os judeus, sabem da profecia que viria uma grande fome sobre os judeus e enviam socorro a eles. Como é que eles fazem isso? Entregam novamente para os apóstolos. E aqui uma nova reflexão para a gente frisar mais um pouquinho que eu falei na aula passada. Esse povo aprende que a questão de socorrer não é só eu saber do problema e eu querer agir por mim mesmo. É uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção. Existem situações que se apresentam a nós como indivíduo, no meu dia a dia, na rotina, e tem situações que se apresentam a mim como irmão em Cristo, como alguém que pertence ao reino, à igreja de Cristo. Esse povo socorre os judeus e deixam esses alimentos, esse socorro, para os apóstolos. Não foi assim, é verdade, né? Acho que eu vou lá fazer uma fezinha, vou passar lá pela Judéia, vou ver se tem alguém passando necessidade, e eu mesmo vou entregar o alimento, vou fazer a minha parte. Não. Eles entregam para a liderança da igreja, é uma situação congregacional. Então, a liderança da igreja toma a decisão,
A liderança da igreja distribui o alimento, a liderança da igreja vai até o local, olha a organização dentro do próprio socorro. A organização dentro do movimento de ajudar o próximo. Hanna, quer dizer que eu não posso, então, estou numa situação de um mercado, por exemplo, e alguém vem para mim e me pede um alimento. Não, eu só ajudo na minha igreja. Só ajudo quem é crente, só ajudo se pedir lá na igreja. São situações diferentes. Você, enquanto indivíduo, tem uma responsabilidade social. Você, enquanto membro da igreja, sabendo de situações congregacionais, eu vou até o líder. É assim que uma igreja é estruturada. A liderança naquela época era quem trabalhava e administrava essas situações. É por isso que não pode haver, para você ver como isso realmente alcança resultados significativos, não, eu sei de um irmão passando necessidade, eu mesma vou lá e vou socorrer. Não, isso era levado aos apóstolos, os apóstolos distribuíam, a liderança se organizava, as pessoas apenas levavam e faziam a sua parte. Não tinham um pensamento de, mas eu não sei como é que faz, não fui eu que fiz, não fui eu que entreguei, não sei aonde foi, eu não sei quanto foi, eu não sei. Havia uma transparência dos apóstolos para com a igreja, mas a igreja não tinha essa preocupação, a igreja era tão voluntária, a minha parte é doar, a parte da liderança é organizar, distribuir. Isso era muito, muito estruturado, não tinha como se perder. E aí você vê lá que no 30 diz o que eles com efeito fizeram, com efeito. Então, assim, o povo socorre e o resultado é alcançado de forma grandiosa. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos entrar nas viagens missionárias de Paulo e Barnabé e vamos ver agora o evangelho alcançando aí a Ásia, a Europa e o negócio se expandindo cada vez mais. Então, espero que a sua compreensão tenha sido válida. Claro que foram 6 capítulos, não deu tempo de ler os textos. É um esboço para a gente compreender como essa igreja foi expandindo ao longo do tempo. Espero você na próxima aula. Foi um prazer estar aqui na nossa igreja falando sobre a Igreja de Cristo. Um bom domingo a você e a gente se vê semana que vem. Um abraço. Fiquem com Deus. Não, só um minutinho. Vamos... eu ia passar a enquete agora. Não, vamos passar a enquete lá no nosso grupo mesmo do WhatsApp, tá? Curva a sua cabeça comigo um instante. Senhor, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor permitiu que em mais um momento nós pudéssemos aprender mais de ti. Nós somos gratos a ti em todo o tempo. Nos ensina a ser a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. No nome de Jesus, amém. Agora sim, um abraço, tchau.